coração apresentar algo sobre oração nesta manhã. Porque eu penso, irmãos, que há um grande equívoco na maioria dos cristãos. Eu não sei, irmãos, eu sou sincero comigo próprio. Eu tenho orado pouco. Eu não sei qual de vocês está, infelizmente, comigo. Tenho orado pouco, tenho estado demasiado envolvido com tantas coisas. Às vezes estamos tão envolvidos com as coisas de Deus que nos esquecemos de falar com Ele. Você está a compreender o que eu quero dizer? Às vezes os pastores correm o risco de se preocupar em pregar e esquecer de buscar Deus no sentido da intimidade. Não é aquela oração curricular, aquela oração simples e normal. Estamos a falar de orar com intimidade, de orar com tempo, de orar sem pressa. Vocês estão a entender? Aquela oração também às vezes não é só aquela oração para pedir. Nós vamos ver no mínimo 5 exemplos, mas haverá mais e temos muitos mais. Um que eu não pus, que é o exemplo de Ana, a conquista dela pela oração. Mas nós temos que compreender, irmãos, que orar é algo extraordinário. Orar é falar com Deus. É falar com o Rei dos Reis, com o Criador. Só que como nós, evangélicos, não temos objetos, não temos coisas para as pessoas se verem e orarem para elas, olhar para elas, não temos o Jesus Cristo na cruz, não temos a Maria, a Santa Maria com imagem. Parece que nós oramos para um lugar que não está ninguém. Há essa sensação para muitas pessoas, porque parece que querem ter alguma coisa para orar. Mas não, irmãos, a nossa oração é realmente com a visualização de que estamos a falar com o Criador, com o Senhor, com aquele que tem poder, aquele que não tem limites, aquele que é grande em misericórdia, em bondade e aquele que tem capacidade de transformar a nossa vida em algo grandioso, aquele que tem o poder de fazer novas todas as coisas. E nós temos que entender que orar é sem dúvida o nosso... Eu tenho às vezes receio de dizer orar é o maior poder do cristão. Não é. Há muita gente que ora pouco, permita-me dizer, que ora pouco e vive numa grandeza espiritual. Não são aquelas pessoas que estão... Uma altura no meu ministério havia a pancada de pastores que diziam temos que dar o dízimo em oração do nosso tempo. E eu gostava de... Eu dizia, mas como é que eu vou fazer isso? Vi 2 horas e 40 por dia. Mas eu vou fazer isso só porque dizem, vou fazer isso só porque os outros fazem, ou vou fazer isso porque eu quero fazer, eu desejo fazer e eu quero estar realmente... Porque, irmão, eu posso estar de joelhos e não estou a orar. Não tenho dúvida que não me vou enganar. Mais de 90 pessoas que se colocam em oração não oram. Ó Senhor, Tu és bom. Ó Senhor, é tão bom estar neste lugar. Ó Senhor, e ouve a oração do outro. E depois, se a gente meter música, são embalados pela música. Não oram, vão levados pela música. A oração, irmãos, eu temo que nem sequer consiga dar a pregação. A oração é algo tão especial que não precisamos ser embalados. Porque orar é conversar com Deus. Orar é falar com Deus. E eu há dias estava a pensar, minha mulher estava a dizer, queres que ponha uma música? Vai lá, pronto, embala os irmãos aqui na oração. Acho que foi no primeiro dia. Um louvor ali do som. Irmão, eu gostava de ver como é que era a oração da igreja primitiva. Eu gostava de ver como é que eles oravam muitas vezes em cavernas, em lugares frios e gélidos, em casas desconfortáveis, sem cimento, sem areia, sem o tapetinho que a gente aqui tem, que não tem mal nenhum, eu uso, não é? Oravam, irmãos, sem serem embalados, não havia música no ouvido dele, não havia um CD para os embalar, porque repare, ouça uma coisa, ouça com muita atenção o problema destas orações modernas, é que nós estamos a ser emocionados pela música e não pela nossa própria oração com Deus.
Nós não estamos a conversar com Deus. Nós estamos a ser embalados. Música é ótimo, é maravilhoso fazer 24 horas de louvor e adoração. Porque louvar, música, canções cantadas, salmodiar, porque também se ora a palavra. Sabe que os antigos cantavam, mas também oravam os salmos, as poesias. Mas oravam com expressão de sentimento. O Senhor Jesus, por causa desse exagero, do exagero judaico, em que eles não começavam a deixar de orar para salmodiar só, ou isto é, eles só declamavam salmos, e isso não expressava o que é na sua alma. E o que é que Jesus disse lá em Mateus 6? Quando orardes, não useis de vãs repetições. Ou seja, havia o perigo da repetição. Eu tenho uma oração que é matemática. Obrigado, Senhor, por estes alimentos. No dia mais evoluído, mais espiritual, ó Senhor, que ele seja uma bênção para o meu corpo e que não me faça mal. Nos dias que eu estou mesmo espiritual, então eu oro, ó Senhor, e que nunca falte na mesa do mundo. É mentira, porque isso nunca vai acontecer. Então, fazemos aquela oração. A minha mulher goza comigo e diz, não passou do teto. Mas passou. Porque eu sou sincero com Deus. Precisamos de ver como estamos a orar. Orar é falar com Deus. Orar é apresentar a nossa vida diante dEle. Orar é nós conversarmos com Ele. É abrirmos o coração para Ele. Agora, qual é o problema da maioria das pessoas? Elas não param para fazer um exercício mental que se calhar conseguia-se corrigir esta maneira de orar, porque ela parece não estar a orar para Deus. E por isso é como está no culto. Você já pensou que está na igreja? Você não está aqui por minha causa. Não está aqui por causa dos irmãos que cantam. Não está aqui por causa do Danilo, ou do Júnior, ou dos amigos. Isso é a forma errada de fazer igreja. A igreja não é um lugar social. É social, mas não é por causa disso que nós somos igreja. Nós só somos igreja se cultuarmos de facto a Deus. Porque o culto é para duas fontes. A primeira é para adorar o Senhor. A segunda é para nós. Então tu, se fizeres um culto com o objetivo de buscar Deus, adorar Deus, aprender de Deus através da palavra, tu estás a fazer um culto que faz a diferença. E sabe qual é o problema? Nós olhamos para cada um de nós. Eu, por exemplo, hoje é complicado mexer no telemóvel, porque eu escrevo já quase tudo no telemóvel e no tablet, no iPad. E se calhar alguns irmãos pensam que estou a ver internet ou não sei o quê, percebe? E hoje é complicado este fenómeno. Mas é incrível como eu já vi crianças a jogar, miúdos, jovens, a jogar jogos enquanto está o culto a decorrer. Pior é se há adultos ainda. Irmãos, sabe porquê é que as pessoas vivem e praticam esse princípio de estar na igreja? Há bocado estavam aqui as crianças a louvor e eles a conversar uns com os outros. Também quando venho aqui também vejo isso. Mas vocês se calhar também. A brincar quase, a conversar e louvar e adorar, que é bom nada. Sabe porquê é que as pessoas fazem isso? Porque é que não há reverência na casa do Senhor. Porque nós não temos a percepção que o Rei está aqui. Nós não estamos com a consciência que estamos diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz para falarmos de Deus com temor, porque não estamos só a falar de Deus, estamos a falar na presença de Deus. Certo? E quando eu estou a orar, eu estou a criar um poder, o poder da oração, que é algo que tem um efeito na minha vida que não há emprego que me dê, não há amigos que me deem, porque a minha oração é tão valiosa e tão poderosa que ela pode transformar situações incríveis. Porque a oração, quando eu falo com Deus com a noção que estou a falar com Deus, porque eu não estou de joelhos, eu posso estar de pé.
eu posso estar sentado. Você já viu o texto sagrado de Atos 2, que o povo foi cheio do Espírito Santo, o Pentecostes chegou e eles não estavam de joelhos, já reparou? Estavam assentados. Portanto, a posição é pouco importante, embora, como temos no nosso estudo, Daniel, que se colocava de joelhos na janela para orar, eu creio que de joelhos é a posição mais bonita, porque diante de um rei se prostra. Amém? Eu acho. E havia ainda um ato de humilhação nos antigos, que eles deitavam-se de rosto no chão, só que não era neste cimento, neste mosaico, era na terra. E ainda num ato de maior humilhação própria, eles rasgavam as suas vestes e vestiam sacos. Coisas que se sentiam tão miseráveis para que eles encontrassem o perdão, a resposta de Deus às suas vidas. Então, irmãos, eu creio que, e podemos olhar para a Bíblia, e se há um nome que Jesus chamou à sua casa, e foi Jesus, que a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, cuidado. Quando estamos a ler a Bíblia, estamos a ler a palavra dele. Devia de haver uma reverência sobrenatural. Diz a Bíblia que quando o povo abria para ler a lei, o povo se punha de pé. Era ou não era? Havia reverência. Quando se ora, tem que estar... Eu venho da geração de há muitos anos, tenho 57 anos, mas recordo-me, o irmão Arnaldo, na Assembleia de Deus de Lisboa, a maior igreja daquele tempo, evangélica, era um auditório de 1000 e tal pessoas, na Neves Ferreira. E quando se lia a Bíblia, ninguém entrava na casa do Senhor. Era o porteiro, irmão Arnaldo, um homem com um trabalho sobrenatural. Ele viveu toda a sua vida como porteiro. Eu não me lembro dele faltar a um culto. Eu também não tive muitos anos, era miúdo, mas recordo-me da simpatia dele. E ele abria assim a lasquinha da porta para ver se já tinham terminado ou de ler ou de orar. Porque ninguém entrava enquanto isso estivesse a acontecer. Porque era respeito, era reverência. E nós estamos a banalizar e estamos a viver um cristianismo que estamos a perder a noção da oração. Eu acho que muitas vezes somos equivocados. Achamos que para Deus me responder eu tenho que orar 1 hora seguida. Não, isso não é verdade. O segredo para a tua oração é sair de dentro do teu coração. Eu já tive orações assim. Muitas vezes com lágrimas nos olhos. Já a conduzir o carro muitas vezes. E sai-me a lágrima e digo, só tu, Senhor, me podes ajudar. Uma oração pequena. Quando estou envolvido em algum problema, muitas vezes eu já orei muito. Quando eu me voltei ao Senhor depois de ter-me afastado, muito jovem, muito criança, eu tinha uma ânsia por orar incrível. De manhã eu saía da caminha, ajoelhava-me e orava. Quando eu vinha lá do meu trabalho, que eu vendia no mercado, com 16 anos já fazia, 17, vendia no mercado. E quando eu saía do mercado ao fim da manhã, eu almoçava e eu estava ansioso por ir para casa para estar em oração. Porque, vocês estão a compreender? Porque eu sabia que ia falar com o papai. Era incrível. E eu vi Deus a fazer tantas coisas maravilhosas. Quando eu cheguei e quando era muito novo e conheci Jesus, eu tive uma experiência com Deus, eu ia com a minha mãe na fé, a minha irmã Marta, ia com ela aos hospitais, sabia de cor o Salmo 23, eu lia para as pessoas que estavam no hospital, eu orava com elas e a irmã Marta, ela ajoelhava-se comigo e mais 2 rapazes, eu era o mais novo, mais a neta dela, que eu achava piada e queria mais qualquer coisa, mas pronto. Mas éramos miúdos, de 10 anos, 11 anos, era coisa assim.
Mas eu achava a miúda muito gira. Hoje nem sei dela. E é engraçado que a gente estava ali 2 horas a orar com a irmã Marta. Pois ela fazia aquelas orações muito longas, que aquilo era uma seca. Porque ela orava pela vizinha, orava pelo vizinho, orava por não sei quem, orava por não sei o que mais. Mas eu era uma criança e orávamos, tanto que eu fui batizado com o Espírito Santo, com essa rapariga, a orarmos os dois no sofá, de joelhos. Criança, 10 anos. Havia uma noção da presença de Deus. E nós não estamos a dar esta herança aos nossos filhos. Nós temos que cuidar como é que nós estamos a levar o assunto na nossa vida chamado oração. E não é, irmãos, para chegares aqui temos que fazer cultos de oração, porque depois não vêm. As pessoas não vêm. Irmão, oração não deve ser imposta. A oração deve ser algo que sai de ti. Veja o que Jesus fazia. Jesus saía sem dar cavaco a ninguém e ia orar. E os discípulos andavam à procura dele. Onde é que está Jesus? Lá viam Jesus a orar. Outras vezes, Jesus dizia, olha, vocês vão andando à frente que eu vou ficar aqui. E ele ficava muitas vezes para orar. A oração é o maior poder em nossa vida. 2 coisas eu acabei por não dizer. É a palavra na nossa vida, que não pode ser só teoria, porque eu posso orar muito e não ter Deus. Eu posso orar muito e não ser fiel. Deus pode até responder a orações a pessoas infiéis. Você acredita no que lhe vou dizer? Há pessoas que já tiveram respostas porque naquele momento em que oram, estão numa atitude de arrependimento. Você entende? E Deus responde. Saul, quando foi aos profetas, à escola dos profetas, ele se arrependeu e começou a profetizar como eles. Mas saiu dos profetas, voltou tudo ao mesmo. Irmãos, a fé, uma oração sem fé não tem força. Tudo o que pedirdes, disse Jesus, crendo, eu vos farei. Então, o poder da oração ela é tão grande e é o nosso privilégio falar com Deus de forma gratuita, sem ter que fazer uma agenda. Mas a gente pode ter a nossa agenda. Eu vou-me levantar a esta hora para falar com o papai. Mas se eu, por alguma razão, não conseguir lá estar, o papai continua comigo, porque eu posso ir no carro a orar. Posso estar na casa de banho e orar. Olha, às vezes bem preciso. Não é? Que aquilo parece que alguém aqui tem prisão de ventre, obstipação, para ser mais técnico. Às vezes, ai Senhor, ainda ontem eu estava, ai Senhor, isto está tão duro. A conversa da treta, não é? Mas irmãos, esses ai Senhores não são orações, são... Mas há muitos que em vez de dizer ai Senhor, dizem palavrões. É bem pior, não é? Então, queridos, a oração, de acordo com... Vamos abrir num instante Tiago, capítulo 5, verso 16, que eu já gastei metade do meu tempo e nem comecei a palavra. Tiago 5,16. E diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você quer parar aqui? Vamos dizer juntos: a oração de um justo, feita por um justo, diga quantos justos? Pode muito em seus efeitos. Ou seja, a tua oração tem um poder que pode fazer algo grandioso na tua vida ou na vida dos outros. Quando eu olho para Elias fez uma oração, que vocês depois quiserem ler em casa, 1 Reis 17, diz que Elias orou para que parasse de chover. O poder da oração de quem? De um homem. A minha mulher brinca e eu brinco com ela, e ela diz que ora às vezes para o Senhor lhe dar sol para secar a roupa. E brincamos todos com ela, não é?
Seca, porque todo mundo seca e muitos não pediram nada, não é? Mas ontem quem é que foi comigo? Ontem disseram, eu estava a acabar lá um trabalho em Espite, lá uma betomilha para a entrada dos carros, e disse-me assim, foi o Diego, olha, ele não está aqui hoje, não. E o Diego, pastor, é melhor pormos um plástico porque vai chover, não chove nada. O senhor sabe que eu não pode chover naquele quadrado. Só pode chover depois da meia-noite, 10 da noite. Aí já pode chover. E felizmente não choveu. Claro que não orei para que isso acontecesse. Mas declarei, fiz alguma declaração e acreditei também. Olhei para o tempo, há questões de lógica e não é só tudo o que há pessoas que também espiritualizam tudo, não é? Mas, irmãos, a oração de um justo, uma pessoa, nesta casa, pode ser o Júnior, pode ser o Renato, pode ser o Rodolfo, a minha mulher, qualquer um de nós. A oração de uma pessoa pode ter um poder de transformar este concelho. Pode ter o poder de melhorar a nossa casa, a igreja. A oração de um justo. E diz que Elias orou para que parasse de chover. O povo vivia num contexto de apostasia. Quer dizer, aquela nação que era uma nação virada para Deus, com princípios divinos, que devia ser uma teocracia, mas não era. Então, era um povo que tinha se prostituído a todos os níveis, dirigidos pelo reinado de Acabe e Jezabel, e Deus, através de Elias disse, vai parar de chover, que esta gente tem que aprender que Deus é Deus. E lá foi. E depois orou para que houvesse chuva. E lá veio a chuva. O poder da oração de um homem. Vocês lembram-se também, não é? Como Deus fez tantas coisas através de Elias, através de Eliseu, mas que nós possamos compreender que a nossa oração pode ter poder sobre o tempo, ter poder sobre... Jesus disse, se tu orares para que se transporte deste monte que vá para aquele, eu farei. Disse ou não disse? Ou ele disse isto porque era conversa da treta? Jesus falou que a tua oração, feita com fé, tem poder. Tu tens que compreender que tu estás a falar com quem tem poder. Irmãos, eu dificilmente tenho... não costumo ter medo da guerra, do que vem aí, de morrer. Não tenho. Às vezes brinco com a minha mulher e digo, olha, qualquer dia ficas viúva. Não é? Vê lá, ficas uma viúva gira, arranja um homem giro, não é? Mas, porque eu não tenho medo de morrer, não estou nem aí para isso. Mas, irmãos, porquê? Porque eu tenho uma esperança que é para além do que é terreno. E o grande problema da geração que estamos a viver é que elas pensam que é só o que há à vista, só o que é físico e visto e físico, que tem valor. E estamos a dar mais importância ao que é materialismo, ao que é ganhar o pão, ao que é... E pomos Deus de lado. Não temos tempo para orar, não temos tempo para vir à igreja, não queremos nos comprometer com a igreja para servir, não queremos e não oramos por ninguém, não estamos nem aí para ninguém. Cada um que se governe. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Porque a nossa oração, ela tem poder. Veja que o próprio Elias, ele continua, o texto que nós acabámos de ler, ele dizia, Elias era um homem sujeito, verso 17, Tiago 5, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O apóstolo Tiago está a dizer, irmãos, Elias não era super-homem, era igual a nós. Mas quando ele orou, as coisas aconteceram. Foi sustentado por corvos para comer. Ele foi protegido por Deus. Teve os seus momentos de infelicidade também, de dor. Até a dúvida abalou o seu coração em determinado momento. Porque ele achou-se incapaz de vencer alguém tão mau. Mas que Deus venceu. A oração de Ezequias, que prolonga a sua vida, pode ler isso em Isaías 38, 1-6. O rei Ezequias era um homem que Deus disse-lhe, tu vais morrer. Isto para dizer que a tua oração pode ser pelos outros, mas também pode ser por ti. Porque é que eu não hei de orar pela minha saúde,
pela minha longevidade. Ezequias orou e Deus prolongou a sua vida em mais 15 anos. Deus tinha dito, tu vais desta para melhor. Lascaste, como diz ali o Nabi. Lascaste, vais morrer. Agora, e ele ora, Senhor, eu andei nos teus caminhos. Diz que ele se pôs com a unção da lagartixa, que eu costumo dizer que é a unção de estar a orar para a parede. Diz que ele virou a cara para a parede, teve aqui assim, ele deve ter orado muito tempo, porque ele diz que justificava e não sei o quê. Foi um homem fantástico, mas de repente, Deus ouviu a sua oração. Irmãos, ouça. Não há problema na tua vida que Deus não possa resolver. Até a morte Deus pode anular e prolongar a tua vida. Um problema financeiro Deus pode resolver. Às vezes não vai resolver porque não te vai sair o euro milhões, mas vai resolver porque te vai dar sabedoria para ganhar o pão. E vai resolver porque te vai dar sabedoria para saberes gerir as tuas finanças, que é um dos maiores problemas da malta. Gasta mais do que ganha. São fiéis aos seus vícios, fiéis aos seus prazeres. Deus está sempre em último plano. E por isso que há pessoas que não têm bênção. A oração de Ezequias revela como Deus ouve nossas orações pessoais, mesmo em situações humanamente irreversíveis. A oração acompanhada de lágrimas, como foi a oração de Ezequias, ela demonstra uma sinceridade e demonstra que estamos prontos a depender de Deus. A oração não apenas muda circunstâncias, mas também revela a compaixão divina por nós. Jesus te ama tanto. E acho que foi o Ruben que disse ontem, na oração aqui. Vocês não recebem porque não pedem. Foi, não foi? Disseste qualquer coisa assim. Porque muitas vezes nós não recebemos mais de Deus porque também não pedimos. E nós temos este exemplo que revela como Deus se preocupa com a nossa pessoa. Comigo, com o indivíduo. Pastor, alguns já temos que orar só pelos outros. Não, também tens que orar por ti. Olha quando Jesus estava, e também temos aqui o Getsemane para falar como exemplo, não é? Mas Jesus no Getsemane, o que é que ele fez? Ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Eu não percebo como é que isto está escrito na Bíblia, sinceramente. Às vezes, quando chegar a Jesus, eu vou perguntar, Jesus, foi mesmo assim que tu oraste? Porque tu pronto ficaste a vir à terra. Tu pronto ficaste a vir e sofrer por nós. Como é que tu, naquela oração, eu vou perguntar. Sério, eu vou perguntar. Eu acho que eu sei que ele me vai responder. Tu não te podes esquecer, meu Paulinho, que eu era homem. E como homem, não me apetecia sofrer. Alguém gosta de sofrer? Há aqui alguns apologistas do sofrimento. Irmãos, eu gosto é de boa vida. Eu gosto é de boa comida. Eu gosto é de boa praia. Eu gosto é de ser bem tratado. Ou não? Eu gosto é de fazer o amor com a minha mulher. Sim, muito. Às paletes de amor. Eu gosto é de... O quê? Sofrimento? Alguém gosta? Jesus também não queria. Só que ele disse, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isto nos mostra a humanidade de Cristo. Nos mostra como Jesus, ali na qualidade de homem, era um cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que estava pronto a sofrer por nossa culpa. Mas que o momento era difícil. Vocês estão a compreender? E ele foi em oração. Lembram-se que ele queria levar os discípulos para orar com ele e adormeceram. Aparecia eu também, não é? A gente não adormece a ver séries, mas adormece a orar. A gente não adormece... Mas é que as pessoas estão dias a ver séries. A orar é 5 minutos. A ver séries, filmes e outras coisas. Por exemplo, a conversarmos uns com os outros, a almoçar, estamos horas.
Mas a orar com o papai é uns minutitos, só aquele flashzinho, o fax. Ele sabe todas as coisas, antes de nós lhe pedirmos. Exatamente. Então, irmãos, que nós precisamos compreender, Daniel também é um exemplo de oração para resistência ao inimigo. E sabe quem era? Daniel, ele viveu a experiência de Nabucodonosor, a grande Babilónia, cair, e a seguir o reino Medo-Persa conquistou aquele lugar, e Dário criou, por causa de uns malandros que eram inimigos de Daniel, Dário criou os 120 príncipes, escolheu, nomeou, e um deles era Daniel. E Daniel estava sempre em busca de Deus. Lá mostra que ele 3 vezes ao dia se prostrava, abria a janela que era na direção de Jerusalém, e ao fazer isso ajoelhava e orava. E foi uma grande confusão. Porque aqueles malandros fizeram Dário criar uma lei que ninguém podia orar a outro Deus, senão aos deuses de lá. Então, Daniel foi posto na cova dos leões. Só que os leões ficaram com uma azia que não conseguiram comer Daniel. Porquê? Porque Deus ouve a oração do indivíduo. Eu estou a falar da tua oração, irmão. Eu não estou a falar da oração, vou falar a seguir da oração coletiva da igreja, mas estamos a falar da oração de um justo. Diga comigo, a oração de um justo tem muito poder. Não te esqueças. Agora, tens que orar, não é? Também temos o caso da oração de Jesus, como já disse, não é? Lá em Lucas 22, que no Getsemane ele nos dá o exemplo supremo da submissão à oração. Ele enfrenta a iminência da cruz, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A oração é o lugar onde submetemos os nossos desejos à vontade de Deus. A tua oração é para submeteres os teus desejos à vontade de Deus. Porque há um texto bíblico que diz: se pedires de acordo com a sua vontade, Ele te ouve. Ok? Então, quando eu oro, eu posso fazer fim-capé com Deus. Deus, eu quero que tu me faças isso. Mas tu deves sempre terminar. Mas faça-se a tua vontade. Se Jesus fez isso, porque é que tu não hás de fazer? Houve uma linha de pensamento que nós temos que declarar o que queremos e ponto. Não, o que queremos pode ser errado. Porque Jesus também usou o seu servo e disse que vocês pedir para vossos próprios deleites e pecados, para os vossos prazeres. Irmão, pedir para ter carro, pedir para ter casa, pedir para ter tudo o que é para sustentar a tua casa, pode não ser errado, mas isso é o básico. Olha, isso nem é preciso pedir, está garantido. Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, por o que haveis de comer ou beber. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a vontade de Deus. E todas estas coisas, diz lá o texto, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Embora eu já orei a Deus por soluções financeiras e já vi Deus a responder, mas o centro da nossa oração, irmão, deve passar por nós. Deve passar para Deus nos dar mais paixão por Ele, mais dedicação a Ele. E claro que eu não estou a falar à oração que envolve adoração, que são coisas diferentes. A oração é eu falar com Deus, e deixa-me dizer-lhe um segredo na oração. Fala, mas depois faz uma pausa para ver se Deus tem alguma coisa para te dizer. Às vezes a gente ora e não faz mais nada. E pum! Ó Senhor, amém. E vai embora. Não, espera, deixa ver se Deus quer te dizer alguma coisa. Vocês estão cá. Mas a oração perfeita, a oração perfeita é aquela que envolve, como diz lá em Mateus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha o que é que diz: adoração. A seguir diz: venha o teu reino a mim. Venha a tua vontade à minha vida. Eu quero que o teu reino esteja plantado dentro de mim. Olha, que seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita nos céus. Todo o mundo te obedece, te agradece, te honra. Eu quero fazer o mesmo na terra. Depois a oração diz: dá-nos o pão de cada dia.
Está lá as nossas... Tira pão, põe... Ó Senhor, supre as minhas necessidades. Mas está lá uma coisa incrível. Pede perdão do teu pecado na tua oração. Perdoa as minhas faltas. Assim como eu devo perdoar aos que me faltam. Àqueles que erram contra mim. E depois Jesus disse, se não perdoares quem te ofende, tu não serás perdoado. A tua oração envolve estas coisas. Foi Jesus que disse, se tu não perdoas, não és perdoado. A coisa mais incrível que eu acho que vai levar mais gente para o inferno é pessoas que não perdoam. Pessoas que às vezes deixam uma igreja por causa de relacionamentos, deixam de seguir Jesus por causa ou porque o pastor errou, ou porque... Irmão, o que não falta aí é padres, pastores, líderes religiosos, políticos, gente a fazer toda a porcaria errada. Ou não? Mas afinal, tu crês em quem? Qual é a tua fé? Qual é a tua vida cristã? Irmãos, nós precisamos de compreender que a nossa oração, ela é uma oração que deve estar envolvida com o meu sentimento, a minha submissão a Deus, a minha paixão por Deus. E eu não vejo Elias a fazer uma oração muito longa. Eu não vejo Jesus a fazer orações assim tão longas como... Nem está nenhuma oração. Olha, a oração, penso que uma das orações mais longas foi Salomão, na consagração do templo. Irmãos, Deus responde a orações simples. Há muitos anos, eu já dei este exemplo algumas vezes. Eu devo ter orado 30 segundos. E orei por aquele irmão e ele foi curado. Anos mais tarde, soube que ele nunca mais teve aquele problema. Todos os anos o derrubava na cama. Eu devo ter orado 30 segundos. Mas orei com fé. Como o pastor dizia que ninguém pode pôr as mãos na cabeça, eu dei um abracinho nele e orei. E nunca mais morreu, mas não foi dali. Durante anos, soube talvez uns 6, 7 anos mais tarde, que ele tinha sido curado, porque ele não me quis dizer, para não ficar vaidoso. Às vezes a gente pensa, para Deus nos ouvir é preciso gritar muito, bater com a mão no púlpito e fazer não sei o quê. Eu sou assim de emocional, não é? Eu até grito, até falo alto, até oro, às vezes alto, mas não é, Deus não é surdo, irmão. Deus ouve-te. Mas cada um tem os seus temperamentos, isso não tem mal nenhum, vocês entendem? Deus ouve a tua oração. Isso é que é importante tu reteres. Ora a Deus, fala com Deus, entende que tu estás diante de alguém que tem o poder de fazer aquilo que tu pedes. Amém? Por fim, eu gostava de falar da oração que libertou quando Pedro foi preso. A igreja orou incessantemente e Deus realizou o milagre. Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto a igreja orava. O poder da oração coletiva. Irmãos, nós temos que entender que a oração tem um poder individual, tem um poder coletivo. Por isso nós, este mês, estamos a orar pelo trabalho de Fátima, pela igreja que nós temos estado a edificar naquele lugar para Jesus. A edificar, quem edifica é o Senhor, mas a servir ao Senhor. Mas, irmãos, a igreja precisa estar unida em oração pelos projetos da igreja, para ganharmos este conselho para Jesus, para comprarmos o nosso espaço, para amanhã termos um espaço nosso. Amém? Para levantarmos a casa de oração ao Senhor. Não sei se não vou lá pôr casa de oração. Pode lá estar em cima, mas vai lá estar escrito casa de oração. Porque é o nome que Jesus mandou pôr na sua casa. O lugar que Deus nos der, a terra que Deus nos der, o pavilhão que Deus nos der, vai lá ter escrito. Pode ter igreja, não sei quantos, mas vai lá ter escrito casa de oração.
E o meu sonho é todos os dias haver, no mínimo, 1 hora de oração na igreja. Ter irmãos calados para abrir a porta e a igreja estar aberta todos os dias. Quem quiser vir orar, vem. Pode ter uma musiquinha ambiente, pode ter não sei o quê, mas porque a casa do Senhor é gostoso demais vir orar aqui. Agora podes orar em casa. Jesus também disse: entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora. Uma coisa é a coletividade, outra coisa é a nossa oração individual. Deus ouve-te. Diz a quem está ao teu lado: Deus ouve-te. Crianças, Deus ouve-se. Vocês já oraram pelos testes? Alguém aqui já orou pelos testes? Eu orava. Eu estive na universidade, eu estive no Instituto Bíblico, eu estudei muito, e eu orava, eu nunca chumbei a nada, e eu não queria chumbar, tinha vergonha. Ai, se eu chumbo, não é? Agora já queria aprender inglês, já nem aprendo, tenho medo de chumbar, não é? Porque, irmãos, eu orava por coisas simples, amém? Ó Senhor, ajuda-me a lembrar o que eu estudei. Mas tenho que estudar. Tenho que estudar. Ó Senhor, ajuda-me a que não vejam a minha cábula. Vocês dizem cábula? Cábula. O escondido, as respostas escondidas. Hã? Gola? Gola? Nunca ouvi falar isso. Cola? Pesca também? Ei, com catano. Cai a cábula. Cábula. E eu digo: ó Senhor, ajuda-me a esconder a minha cábula, a ver se ninguém vê. Agora com os telemóveis, não sei se eles não devem deixar usar o telemóvel, não é? Então, claro que cábula está errada. Pesca? Cola? Pois, vocês colam aquilo, não é por isso, não é? Amém. Meus amados, a nossa oração faz com que céus se movam. Podem subir, que vamos terminar. Faz com que a nossa vida possa ser prolongada. Pode dizer amém? Faz com que também haja proteção daqueles que nos rodeiam, como Daniel. Também a nossa oração deve envolver sempre: Pai, que a tua vontade seja feita. Amém? E os milagres acontecem. A oração coletiva da igreja faz com que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam. Nós, igreja, precisamos disso. Vamos ficar de pé. Talvez tu não tenhas tido uma vida de oração. Talvez tens descuidado. Mas é hora de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, aprendam a buscar a Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo com a vossa idade. Eu pregava o Evangelho com a vossa idade. Não pregava no altar, e só foi a partir dos 17 anos, mais ou menos. Não é? Mas eu tinha paixão. Eu levei pessoas para Jesus quando era novo. Eu ia distribuir flyers para o jardim. Enquanto os outros jovens andavam onde queriam, eu ia distribuir flyers, falar do amor de Jesus. Esse irmão que foi curado foi ganho por mim, ele e a sua família. Sabe porquê? O filho dele tinha-me roubado. E disseram-me que quem roubou era aquele rapaz. E disseram onde é que moravam os pais. E eu, desse roubo desse rapaz, os pais foram salvos. Eu era uma criança, 16 anos, 17. Não há idade para orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Faz a tua oração. Apresenta-te diante dele. Não precisas. A gente ora por vocês, mas tu podes encontrar resposta na tua vida com a tua oração. Ora ao Pai. Busca o Pai. Talvez não consegues sentir a presença dele, mas mesmo que não o sintas, mesmo que não o vejas, mesmo que Deus não se manifeste na tua vida, Ele está. Há dias ouvi um irmão que eu gosto de ouvir, numa linha um bocado diferente da minha. Como é que ele se chama? É presbiteriano.
aquele irmão já de idade. Qual? Não, é Augusto Nicodemos. Ele disse uma coisa muito interessante. A maioria dos cristãos não tem experiências sobrenaturais. Já ouviram ele a dizer isso? Alguém? A gente anda à busca de experiências sobrenaturais. Ui, tem que acontecer algo, eu tenho que voar, eu tenho que levitar, eu tenho que... E ele diz, a maioria das pessoas no mundo não vão ter experiências sobrenaturais no sentido extraordinário, uma cura, uma ressurreição dos mortos, uma coisa assim sobrenatural. Mas não é isso que edifica a nossa fé. O que edifica a nossa fé é a nossa fidelidade. É a nossa fé afirmada pelo poder desta palavra. E nós, irmãos, se andamos atrás de experiências sobrenaturais, perdemos o foco do que é essencial. É aprender a palavra e segui-la, vivê-la. E a tua oração tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer. Amém? Mas não busques o sobrenatural. Não busques ser extraordinário. Busca que Jesus seja extraordinário na tua vida. E que Ele possa se revelar aos teus amigos. E de repente, tu começas a ser usado por Deus sem qualquer vaidade. Começas a ver as pessoas a ser curadas das enfermidades por causa da tua oração. Começas a ver Deus a revelar-se através da tua vida. E dás a honra para Ele, a glória para Ele, porque Deus não partilha a sua glória com ninguém. Precisamos de ser uma geração que Deus seja honrado em nós, através de nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. E as nossas obras façam com que falem de nós. E fazer obras é praticar ações que envolvem muitas vezes sacrifícios nossos. Amar as pessoas, perdoar as pessoas, ajudar as pessoas, exortar as pessoas, levá-las ao que é certo. Correr riscos. Atos de fé. Vamos levantar nossas mãos aos céus e vamos orar. Ora ao Senhor, fala com Deus. Olha, eu não tenho pressa nenhuma para me ir embora. Ora, fala com Deus. Fala com o Pai. Fala, Deus. Toma conta da minha vida, Espírito Santo. Fala com o Pai, aquilo que tu precisas. Quem sabe o teu pedido é: Pai, eu preciso de sentir-te na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter um novo nascimento. Eu quero te entregar o meu coração nesta manhã. Quero te entregar a minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Deus. Oh, Espírito de Deus, perdoa-me tantas vezes que eu não oro e tu me pedes para orar. Que nesta manhã, Espírito Santo, nos leves à convicção do valor, da importância, do poder que há em nossas orações. Porque a tua palavra declara que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei se nesta manhã alguém quer entregar a sua vida a Jesus. Se alguém quer dizer: Deus, toma conta do meu coração. Deus, eu quero te entregar a minha vida. Se temos alguém, levanta a sua mão e todos vamos orar por ti. Nos vendo uma irmã, mais alguém, outro. Amém. Oh Pai, tu estás vendo os braços que estão no ar. Vamos orar juntos, irmão. Vamos todos levantar nossas mãos juntos com quem está levantando as suas mãos. Vamos orar juntos. Pai, ajuda. Estas vidas estão entregando o seu coração, as suas vidas, para que tu possas trazer paz, alegria, amor, esperança, e compreendam que a sua vida tem que ser vivida cada dia em oração, falar contigo, ter a noção de que estão a falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estão diante daquele que tem o poder de fazer qualquer coisa. Por isso, Pai, nesta manhã,
nós pedimos socorro sobre estas vidas, sobre nós também, para que Tu possas, Deus, nos ajudar, impulsionar, contender connosco, para podermos viver uma vida de maior oração, de mais oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um.